Piaget revolucionou a educação do século XX. A sua maneira de educar, a sua maneira de entender o conhecimento, influencia a gente até hoje. Seja bem-vindo à série Grandes Pensadores. Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896. Ele era biólogo e estudou na sua própria cidade, filosofia e biologia. Ele recebeu seu doutorado em biologia em 1918, aos 22 anos de idade, e ao longo da sua vida, mais 6 títulos de doutor em universidades inglesas, americanas e francesas. Enquanto prosseguia com suas pesquisas e publicações de trabalhos, Piaget lecionou em diversas universidades europeias. Registros revelam que ele foi o único suíço a ser convidado para lecionar na Universidade Sorbonne. Até a data do seu falecimento, Piaget fundou e dirigiu o Centro Internacional para Epistemologia Genética. Ao longo da sua brilhante carreira, Piaget escreveu mais de 75 livros e centenas de trabalhos científicos. Piaget morreu em Genebra, em 17 de setembro de 1980. Palestrante, pesquisador e professor na Universidade de Genebra, de 1929 a 1954, Piaget desenvolveu pesquisas nas áreas de epistemologia, psicologia e educação, e se tornou mundialmente conhecido pela sua revolução epistemológica. Para Piaget, o desenvolvimento do indivíduo ocorre de forma contínua, e ele se divide em 4 estágios: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e operacional formal. É importante falar que esses estágios eles são definidos por idade, mas isso tudo pode variar. O indivíduo ele pode não exatamente estar naquela idade. Influências externas e internas podem variar a forma como o indivíduo ele captura o conhecimento, a forma como o indivíduo ele trabalha e constrói o conhecimento dentro de si. Ou seja, estímulos, saúde mental, contexto que a criança está inserida, tudo isso impacta na pesquisa de Piaget. Sensório motor de 0 a 2 anos, focado no desenvolvimento dos sentidos e na capacidade de interagir com o mundo. Essa fase vai até a aquisição da linguagem. Nesse momento, a criança adquiriu a inteligência sensorial, a motora, os mecanismos hereditários e as primeiras emoções. Pré-operacional, de 2 a 7 anos. Nesse momento, a criança começa a ter uma visão egocêntrica do mundo. Ela começa a tentar ser o centro de todos os interesses. Com a aquisição da linguagem, a criança começa a ter um comportamento diferente, porque ela toma noção de como o mundo é. Ela consegue entender o que o próximo está falando. E ela consegue expressar o que ela está pensando, tornando assim a comunicação muito mais eficiente e conseguindo a noção de tempo, passado, presente e futuro. A linguagem passa a ser um mediador das suas relações, seguindo ainda a necessidade do saber. É a fase em que a criança passa a querer saber de tudo, perguntando o porquê das coisas. E por fim, adquire a capacidade de perceber e assimilar os objetos. Ou seja, se a gente pegar cachorros, por exemplo, ela consegue entender a diferença agora das raças, dos tamanhos. Antes ela não conseguia entender isso. Terceiro período, operatório concreto, de 7 a 12 anos. Esse período é marcado pela lógica, porque ela começa a entender realmente a função das coisas, realmente qual o papel dela na sociedade, qual o papel dela no mundo. Surge o sentimento de justiça, influenciando diretamente na moral da criança. E aí, por consequência, influenciando em todas as suas tomadas de ação. É nesse momento que ela vai decidir, por exemplo, que esporte ela vai praticar e no que ela vai acreditar, por exemplo. A valorização dessas ações pela família, além de possibilitar uma maior socialização, ensina que as atividades possuem regras e elas devem ser cumpridas, além de ensinar a lidar com as suas frustrações. Quarto período, operacional formal, de 12 anos em diante. Nesse momento se desenvolve todos os tipos de raciocínio, como formular hipóteses e pensar de forma abstrata. Nesse período, o adolescente começa a perceber a formação de elementos como moral, amor e fracasso. Para Piaget, essas etapas elas integram, elas não acabam quando a criança muda de fase. E na verdade, essa captura de conhecimento, ela acontece por toda a nossa vida. Piaget modificou a teoria pedagógica tradicional, que até então afirmava que a mente de uma criança era vazia, esperando ser preenchida por conhecimento. Na visão de Piaget, as crianças são as próprias construtoras ativas do conhecimento, constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. Ele forneceu uma percepção sobre as crianças que serve como base para muitas linhas educacionais atuais. Ele defende o construtivismo, onde a criança aprende com autonomia. Ele defende que o professor é o mediador do processo, mas não é o único detentor do conhecimento. Uma das principais obras do Piaget se chama Os 6 Estudos da Psicologia. Essa obra é simplesmente
sensacional. É nessa obra que ele conta de uma forma muito intensa sobre os estágios das crianças. Apesar de trabalhar com crianças ser o seu objeto de estudo, Piaget nunca lecionou na educação básica. Ele sempre observou. Bom, pessoal, é isso. Piaget é um mito da educação, ele revolucionou muito a educação, ele transformou e até hoje ele nos influencia. Não se esqueça de se inscrever no canal da Aula de Educação, tem mais links aqui embaixo, tá, gente? Para você se aprofundar nos conceitos do Piaget e ouse transformar o mundo através da Aula de Educação. Beijos!